Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre literatura de cordel. Na aula passada vocês conheceram um pouquinho, né? Vocês viram como se apresenta esse tipo de literatura para nós, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a estrutura dessa literatura, né? Todas as vezes que a gente fala de um gênero textual, ele tem uma estrutura, né? Então a notícia tem uma estrutura, a crônica argumentativa que vocês estão vendo tem uma estrutura, e não é diferente com o cordel. Então, todas as vezes que a gente falar ali de cordel, né, deixa eu compartilhar aqui um documento com vocês, que vai ficar um pouco mais tranquilo. Então, assim, ó, todas as vezes que a gente falar ali da literatura de cordel, a gente vai ter a questão a gente vai ter a questão da divisão silábica, que é um pouquinho diferente, a gente vai ter a questão da linguagem, a gente vai ter a questão de como que isso é apresentado para o leitor, né? Então, por isso que a prof montou aqui um material que vai ficar mais tranquilo para vocês. Então, ó, só para a gente fazer um remember, né? Quando a gente fala de literatura de cordel, né? A gente fala de um poema popular, né? Essa é a linha de raciocínio. Ele é um poema popular, ele é impresso, ele é encadernado, né? Em forma de livretos, né? É uma literatura criada e consumida predominantemente lá na parte nordeste do nosso país, né? E esses folhetos, né? Eles ficam pendurados em cordinhas de varais, né, pessoal? Com grampos de varal, exatamente isso. E eles são vendidos, né? Em feiras e em mercados, né, da região. Antigamente, essa literatura, ela era uma literatura mais ou menos assim, de um modo geral, ela era uma literatura que ela era apresentada ao leitor de maneira cantada, de maneira oral. E aí, posteriormente, ela recebeu essa versão impressa, né, em livretos, e aí, para poder ficar disponível ao leitor para venda, ela foi pendurada em cordinhas de varal. Por isso o nome, né, gente? Literatura de cordel, tá? Em relação à linguagem e ao conteúdo, né, a estrutura do cordel tem algumas características também, assim como qualquer outro gênero textual, como a prof sempre diz. Então, quando a gente fala de literatura de cordel, primeiro de tudo a gente precisa falar da linguagem, né? A linguagem vai ser uma linguagem extremamente coloquial, né? Então, nós temos a linguagem formal e nós temos a linguagem informal, que é o mesmo que a coloquial, né? Na linguagem formal, a gente vai utilizar para produzir uma notícia, por exemplo, né? A linguagem precisa ser formal. Já na linguagem coloquial, é aquele tipo de linguagem que eu utilizo no meu dia a dia, no meu cotidiano. E no caso deles, é uma linguagem extremamente regionalista, né? Relacionada à região que eles vivem, né? Então, por isso, linguagem coloquial de acordo com o cotidiano deles, tá? O uso de recursos como o humor, como a ironia, como o sarcasmo, porque afinal de contas, né? É, quando a gente fala da literatura de cordel, ela tem essa função para o leitor, né? De divertir, de causar um momento de ironia, né? De tirar um sarro ali, né? De fazer um sarcasmo, né? E tal. E por isso, né? Faz parte ali da estrutura. Com relação aos temas, né? Os temas são os mais diversos, né? Eles podem abordar temas como algum fato social que esteja acontecendo no momento, religião, né? Alguns episódios históricos, alguma questão relacionada à política, ao folclore brasileiro, né? Então, os temas são diversos. Vai depender aí de cada autor, de cada escritor, né, pessoal? Com relação à estrutura de um modo geral, aí ela é estruturada em versos rimados, né, pessoal? Com uma métrica determinada, né? Quando a gente fala de métrica, a gente fala da divisão das sílabas e tal, que a gente vai ver aí nos próximos momentos dessa aula, tá? Então, assim, ó, a linguagem no cordel é apresentada com marcas da linguagem popular falada, que é o que a prof acabou de comentar, né? Então, é a linguagem popular falada da região deles, né? Com regionalismo. Então, assim, nessas marcas a gente vai poder perceber algumas questões, assim, que eles vão acrescentar um fonema numa palavra, em alguns momentos, né? Que eles vão eliminar, né, algum fonema numa palavra, então, e é desta maneira que eles falam lá. Então, por exemplo, a palavra tolice, né, eles podem escrever tolice, né? A palavra virgens, eles podem escrever virgem, né? É mais ou menos igual a nossa linha de raciocínio aqui quando a gente fala, por exemplo, leite, né? Todo mundo fala leite de um modo geral, mas a gente sabe que é leite, né? Então, a gente faz a troca, né, do fonema ali, do E pelo I. E eles, às vezes, eles podem fazer essa troca, às vezes eles podem acrescentar um fonema, às vezes eles podem diminuir um fonema, né? Lembrando que fonema está relacionado ao som da palavra, pessoal, tá? Então, isso é bem típico da região deles, né? Então, vai ser bem relacionado àquilo que eles falam no dia a dia deles. Por isso, linguagem coloquial, tá?
Com relação às figuras de linguagens, né, a gente pode observar dois tipos de figuras de linguagens bastante presentes, né? Então, que é a comparação, que é quando está comparando, né, algo, né? Então, tal qual, assim como, da maneira que, né? Então, eles fazem muito uso da comparação e da aliteração, né? A aliteração é a repetição de fonemas consonantais, né, gente? Então, repete por várias vezes, né? Representando um som específico. Então, quando tem essa repetição, é o que a gente chama de aliteração, tá? Então, são duas figuras de linguagens bastante utilizadas no fonema. Depois, falando de sílaba, né? A sílaba ela é um pouquinho diferente com relação à questão gramatical, né? Na língua portuguesa, quando a gente trabalha lá a classificação das sílabas, a divisão silábica, né? Tem uma estrutura para a gente seguir, né? E aqui, com relação ao cordel, também tem. Só que aí é o que a gente chama de sílaba poética, que é um pouquinho diferente, né? Então, nem sempre ela vai ser igualzinho à questão gramatical. Às vezes pode ser que fique um pouco parecido, mas de um modo geral ela não vai obedecer a mesma regra, né? Então, a sílaba poética ou sílaba métrica é cada uma das sílabas, né, que compõem os versos de um poema. E é aquilo que a Pro falou, nem sempre vai ser parecido com a divisão silábica que a gente faz com relação à gramática, tá? Então, para a gente seguir essa divisão silábica falando com relação à sílaba poética, né, a gente tem ali algumas dicas, né, que podem ajudar. Então, respeite o ritmo do verso, né? Para isso, né, una as vogais que estejam em sílabas ou palavras diferentes. Então, a gente pode unir essas vogais de palavras ou sílabas diferentes, né? Gramaticalmente falando, a gente não faz isso, mas na sílaba poética pode, né? E aí depois, termine a contagem das sílabas na última sílaba tônica do verso. Então, você vai pegar o verso todo, né? Na última palavra, quando tiver a última sílaba tônica, né? Você vai terminar a contagem ali. Aí vai determinar se você tem ali 7 sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas, para aí determinar, né, qual que é o nome que nós poderíamos dar àquele verso, aquela contagem, aquela sílaba poética. É um pouquinho diferente da sílaba gramatical, tá? Daí, métrica popular. Então, com relação à métrica popular, a gente pode falar ali da redondilha, que é um dos nomes que está relacionado à questão dos versos e à questão das sílabas, né? Então, ó, a nossa poesia popular tem muita influência da poesia popular portuguesa, né? Normal, né, pessoal? E em que a métrica, né? Em que a métrica mais comum era a redondilha, ou seja, os versos com 5 sílabas, né? Nesse caso, a gente poderia ter a redondilha menor, né? Com 5 sílabas, ou com 7 sílabas, que daí seria o que seria a redondilha maior, né? Essa seria a linha de raciocínio, né, gente? Isso com relação aí à influência da literatura, né, portuguesa. Então, assim, ó, e aí depois, falando das redondilhas, né, com 5 sílabas maior, 5 sílabas menores e 7 sílabas maiores, né, pensando na redondilha maior, redondilha menor, a gente vem para a estrofe, né? Estrofe é aquele conjunto de versos que a prof já tinha dito na semana passada, né, gente? Então, ele vai ser um conjunto de versos, né? A partir do momento que eu tenho lá vários versos, eu tenho uma estrofe, né? Eu tenho aquela divisão, né? Depois, pessoal, aí falando da estrofe, né? A gente tem lá a estrutura com relação aí ao número de versos, pessoal, né? Com relação ao número de versos, a gente tem aqui ó, uma estrofe de 6 versos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, observem as terminações. A gente tem lá pura, dia, cultura, academia, literatura, poesia. Então, a gente tem aqui algumas rimas, né? Então, a gente tem pura com cultura, dia com academia, né? E ainda assim, dura, né? Desculpa, pura, cultura e literatura com a mesma rima, né? E depois, dia, academia e poesia. Então, a gente tem ali uma estrofe com 6 versos, né? E a gente tem essas rimas, né? Então, a gente tem lá as rimas no 1, 3 e 5, né? E depois a gente tem no 2, 4 e 6. Essa é a linha de raciocínio, né? Então, a gente faz essa divisão agora nas próximas, vocês vão começar a entender um pouquinho por que a prof comentou isso. A gente tem aqui, ó. Aí a gente tem também, com relação, ainda falando da estrutura da estrofe, né? A gente tem ali a décima, que é aquela estrofe que a gente fala que tem 10 versos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, é a décima, que é aquilo que a gente fala de
de 10 versos. E aí depois a gente tem com relação às rimas, né? O que seriam as rimas, pessoal? Rima é repetição de sons, a gente aprende lá desde o nosso segundo ano, né? São sons semelhantes, sons parecidos, né? Ora no final do verso, ora no final de versos diferentes, né? E ora no interior do mesmo verso, né? Criando ali um parentesco, digamos assim, né? Um parentesco sonoro. Os sons ficam parecidos, né, gente? Então, a gente acabou de falar ali de dia, academia, né? Então, com essas terminações, com esses sons parecidos, né, pessoal? Isso é o que a gente vai chamar de rima, né? Só relembrando, né? Depois, aí quando a gente fala de rimas, e a prof fez lá o esqueminha lá de olhar com vocês quais são as rimas ali, a gente fala de tipos de rimas, tem isso também, né, pessoal? Então a gente tem lá, primeiro de todas é as rimas emparelhadas, né? Então por isso a gente vai utilizar aqui, ó, AB, AB e AB. Então a gente tinha lá o pura, né? Pura com cultura, A. E daí também com literatura, A. Daí depois, o dia com academia e com poesia, B. Por isso, A, B e AB. Né? Essa é a linha de raciocínio. Para a gente poder determinar quais são as que estão combinando. A gente pode utilizar daí, né, essa marcação. AB, AB, AB. Isso é o que a gente vai chamar de rimas emparelhadas, tá, pessoal? Claro que não tem só essas, né? Tem mais uma aqui, mais uma observação. E aí tem o que a gente chama de rimas misturadas, é até aqui que a gente vai ver hoje, né? Rimas misturadas é quando elas se misturam, gente. A palavra mesmo diz. Então a gente tem lá AB, BA, AC, CD e DC, né? Então aí eu preciso verificar quais são as terminações das palavras para poder determinar qual que é a marcação que eu vou fazer. Então a gente tem lá, ó, Limeira, A, depois amigo B, daí depois a mão e o pé, B de novo. Então, A, B, daí de novo, B, A. E aí, capoeira, ó. Então, a gente tem limeira, né? E capoeira. Então, por isso, A, B, B, A. A, B, B, A. Essa é a linha de raciocínio. Isso é quando a gente fala aí de rimas misturadas. Eu sei que é um pouquinho complexo a gente ver isso por aqui, né? E aí, nas nossas aulas do Zoom, a prof vai retomar com vocês e a gente pode tirar algumas dúvidas, né, gente? Eu acho que é claro que fica sempre um pouquinho de dificuldade ali, né, de poder fazer essa separação exata, mas nas nossas aulinhas do Zoom a prof retoma com vocês, tá? Aí depois a gente tem ali com relação ao ritmo, né, gente? O ritmo, né, é quando alguém declama os versos de um cordel. Por quê, gente? O ritmo vem de uma literatura que era uma literatura cantada, né? E até hoje, como a prof comentou nas aulas anteriores, né, eles vendem os seus produtos cantando, né? Com uma violinha lá, a maioria dos autores, eles usam uma viola, né? Para poder continuar fazendo declamando, cantando os seus poemas, né? E aí fazendo um merchan, né, gente? Fazendo uma propaganda. Então, por isso o ritmo, porque ela é uma literatura que desde o início, ela sempre foi uma literatura cantada, né? Ela tem uma versão impressa agora, mas ela sempre foi uma literatura cantada. Logo se percebe o ritmo, né, que ele vai se repetindo ao longo da história narrada. Esse ritmo é resultado da métrica, né, que foi aquilo que a gente já comentou. Ou seja, os versos precisam ser construídos com o mesmo número de sílabas poéticas. Então, o número de sílaba poética contribui para o ritmo do poema. Sílabas poéticas é aquela divisão que a prof fez lá com vocês, pessoal. Daí para a gente saber certinho quais são onde que estão as rimas, né? E aí, a partir do momento que a gente sabe exatamente aonde estão as rimas, exatamente como faz essa divisão, né? Como faz essa sílaba poética, a gente consegue determinar qual é o ritmo para cantar igualzinho, digamos assim, né? Então, assim, ó, para saber o número de sílabas poéticas, conta-se até a última sílaba tônica da última palavra, né, pessoal? Então, com a possibilidade de, por exemplo, juntar as sílabas vocálicas. Então, assim, quando vocês olham essa divisão silábica aqui, teoricamente, vocês já vão entender que foge um pouquinho daquilo que a gente faz gramaticalmente falando, né? Então, daí, nessa divisão, a gente vai contar até a última sílaba tônica, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, gente, a gente junta aqui, ó, o Q e o E. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem aqui 10 sílabas, né? E por que a gente conta até a última sílaba tônica? Porque tem que ser essa marcação, gente. Porque senão a gente não consegue obedecer a regrinha nas outras que serão com 7 sílabas poéticas, né? Com menos ou com mais sílabas poéticas, né? Então aqui vai até 10 sílabas poéticas. Então, perfeito. Então aqui
A gente contou ali, ó, a última palavra, né, até a última sílaba tônica. Ok, pessoal? Essa é a linha de raciocínio. Aí, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a xilogravura, né, gente? Que eram aquelas gravuras que eles faziam num pedacinho de madeira, né? Eles cavavam o desenho ali da maneira com que eles queriam, num pedacinho de madeira, né? Eles talhavam, né? Esse é o termo. Talhavam uma figura ou um desenho com forma de auxílio com um instrumento cortante, né? No pedacinho de madeira, né? Então, tipo, eles iam cavando, desenhando ali, né? A parte da gravura ficava deixada em alto relevo, ficava mais alta, né? Para daí receber a tinta, né, gente? A partir do momento que recebia a tinta para poder carimbar. Era essa a linha de raciocínio, pessoal. Era igual o carimbo mesmo, sabe? O carimbo a gente sabe que a gente tem ele em alto relevo para poder molhar na tinta e carimbar o caderninho de vocês, né? Era a mesma linha de raciocínio. Só que, claro, o carimbo não é um pedaço de madeira, né? A gente tem ali um pedacinho de silicone e tal. Mas é a mesma linha de raciocínio, tá? É em alto relevo, molhava na tinta para poder carimbar, né? Esse trabalho era feito exatamente desta maneira, né? O uso da técnica da xilogravura criou, né? E propagou aí a literatura de cordel, porque a partir do momento que eles aprenderam a também fazer esses desenhos, eles conseguiam também dar vida à linguagem não verbal, né? Então, eles puderam fazer essa utilização, linguagem verbal e não verbal, através, né, dessa técnica aí, conhecida como a técnica utilizada no carimbo. Beleza, pessoal? É isso por hoje, né? Em alguns momentos vai surgir alguma dúvida e a gente vai falando sobre as nossas aulas no Zoom, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.